sabe qual que é a pior coisa de você estar numa tempestade? É que você acha que você está sozinho, você só vai entender que você não estava sozinho depois que passa. Você fala, poxa, se fosse eu ali sozinho, eu não conseguiria ter passado por aquilo ali. Mas eu sei que Jesus estava comigo. Só que a gente só vai entender isso depois que o problema passa, né? E hoje a palavra que a gente trouxe está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo de 8 a 11. Está escrito o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse foi um versículo que foi escrito pelo apóstolo Paulo, foi uma carta escrita aos Filipenses, né? Para quem, né, não sabe, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava na prisão. Então essa carta foi uma carta escrita de alguém que estava preso, alguém que estava algemado, e eu tenho certeza que tem uma lição para que a gente possa tirar no dia de hoje, né? E para a gente começar essa lição, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O resumo do que está escrito aqui é o conhecimento de Cristo. Quando nos falamos de conhecimento, já vem à nossa cabeça aquele conhecimento da ciência. Por exemplo, você é fã de uma banda, é fã de um artista. Eu tenho certeza que você sabe a cor favorita daquele artista, você sabe a hora que ele acorda, a hora que ele dorme, você sabe o nome da esposa dele ou do esposo. Só que, ao mesmo tempo, você conhece aquela pessoa, você sabe os gostos dela, mas você nunca conversou com ela, você não tem intimidade. Ou seja, o que Paulo está falando aqui não é esse tipo de conhecimento, não é somente saber onde Jesus nasceu, o ano que ele veio, é realmente ter intimidade com ele, é realmente um conhecimento de amigo para amigo. Então era esse o conhecimento que o apóstolo Paulo estava falando aqui, era um conhecimento de amigo, tá? E quando você está fixado em um objeto ou uma pessoa, todas as outras coisas perdem um sentido. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui, que o conhecimento que ele tinha com Jesus, que o relacionamento que ele tinha com Jesus era tão profundo que as outras coisas perto dele tinham perdido sentido. Sabe quando você está fixado em uma coisa e um objetivo que as outras coisas você acaba até esquecendo assim? É possível. Então era esse o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha com Jesus. E não importava se ele estava na prisão, se ele estava na cadeia, você pode saber o que ele pensa ao seu respeito. Depois daquele período ele iria conhecer a Cristo, né, quando ele morresse. Então, ele estava satisfeito com isso, certo? Só basta você ter intimidade com ele. Eu sei que você sabe que a intimidade, eu sei que ler a Bíblia é importante, eu sei que chama para conhecer. E a igreja é importante, mas essa intimidade que você vai ter com Cristo, você vai ter essa intimidade só no lugar secreto, no lugar de oração, no lugar de intimidade, sabe? E existe um versículo que fala o seguinte, e o Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então, na forma como você vai para o seu quarto, você ora, você está tendo intimidade com Jesus. Uma coisa importante aqui, que o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. A relação de amizade de Paulo com Jesus era tão grande que ele não se importava mais com outras coisas, ou seja, essa intimidade que ele tinha, nada mais importava para ele. Viver apaixonado por Deus é viver desgarrado com as coisas da terra, pois você sabe que ele irá voltar. Então, o sentimento de amor que você tem com Deus, quando você o coloca em primeiro lugar, você vive desgarrado das preocupações desse mundo, você vive desgarrado com as dificuldades, com os desafios,
porque o amor que você tem com Deus é mais importante do que, né, do que as outras coisas. Então, quando você está ali, você tem esse relacionamento, você busca a Deus, as outras coisas, né, não são tão importantes, ainda mais os problemas e desafios. E aí ele prossegue falando o seguinte: e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ser achado em Cristo é ser lembrado por Ele. Imagina no dia que Jesus voltar e Ele falar o seguinte: você eu conheço, né? Eu conheço o Zé Carlos, eu conheço a Maria, eu conheço a Leni, eu conheço a Bruna. Então, não tem coisa melhor do que você estar num lugar, você não conhece ninguém, alguém aparece ali: não, eu conheço você. Aí você fica mais tranquilo, né? E a mesma coisa, quando Jesus voltar, ele vai falar: não, eu conheço o Zé Carlos, eu tenho um relacionamento com ele, a gente conversa todos os dias. Então é essa intimidade que o apóstolo Paulo tinha com Jesus que a gente deve ter também. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui: não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. Então o que acontece aqui? Ele não estava, a segurança de Paulo não era pela justiça dele, não era pelo aquilo que ele fazia, mas é pela fé em Jesus Cristo. É através da fé que nós somos salvos. Você crendo em Deus, você crendo em Jesus. Então, o justo viverá pela fé. É como se, quando você tem fé em Jesus, ele te dá um presente chamado justiça. Então, quando ele te vê, ele já não vê mais os seus erros, os seus pecados. Ele vê alguém que é salvo, alguém que é justificado. E isso só vem através da fé. Para conhecê-lo, o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Outra coisa que muito importante que o apóstolo Paulo se apegava muito: a ressurreição de Jesus. O que significa a ressurreição de Jesus? Que Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Então, qual que é a diferença? Sabe? O que a gente vem falar aqui não tem nada a ver com placa de igreja, o que a gente vem falar sobre Jesus Cristo. A gente vem ter uma fé em Jesus Cristo, né? E qual que é a diferença do cristianismo, né? O cristianismo somos nós que acreditamos em Jesus. Qual a diferença do cristianismo para outras religiões? Porque tem religião que acredita é Buda, é Maomé, enfim. Mas o que muda aí é que de todas as religiões o que o cristianismo tem de diferente é que foi a única pessoa que ressuscitou. É só no cristianismo, né? É só ali que Jesus morreu e ressuscitou. Então todos os outros, né? Nada, né, contra, mas o que acontece aqui e que a nossa fé está baseada em alguém que está vivo. Alguém que vive até hoje. Lá onde Jesus morreu, lá em Jerusalém tem um túmulo, aí tem uma inscrição escrita assim que é bacana: ele não está aqui, ou seja, Jesus Cristo não está morto, ele ressuscitou, né? Então, esse mistério que o apóstolo Paulo se apegava. Ele estava ali na prisão, mas ele sabia que Jesus tinha ressuscitado. E a esperança que Deus tem para nós hoje é essa, que ele ressuscitou, ele não está morto. Então, quando você levanta de manhã, o Deus que você se apega é alguém que está vivo, é alguém que está ali assentado à direita de Deus. Na semana passada a gente tinha falado que Jesus é o próprio Deus, né? Então, continuando esse assunto, o poder da ressurreição também é conhecido. Vivenciar esse poder faz parte do conhecimento e do processo. Então, toda vez que você levanta, que você entende que Jesus ressuscitou, você está conhecendo Ele. Você quer conhecer mais de Jesus? Entenda que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Você não deve tratar Deus como alguém que está distante. Não, Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra, Deus nem está sabendo o que eu estou passando. Na verdade, não. Deus está próximo de você todos os momentos. Ele fala que estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. E aonde que ele decidiu morar? Dentro de nós. Dentro da nossa vida está Jesus. Então, cada vez que você passa uma dificuldade, cada vez que você passa um problema, a pessoa que está ali com você. E
quando a gente estiver no céu, a gente vai conseguir, eu acho que vai ser assim, quando a gente estiver no céu vai ter um telão, Deus vai mostrar a nossa vida ali, vai falar, ó, tava ali com você em todo momento, você não percebeu, entendeu? Deus mostrando ali no telão aquele momento, poxa, que momento difícil, Deus estava lá comigo. Eu achei que eu estava sozinho, Deus estava lá. E aí ele vai dando prosseguimento ao ensino, que à medida que sofremos, estamos ajudando Jesus a carregar a sua cruz no caminho do Calvário. Então, quando você observa lá Jesus naquele sofrimento, carregando a cruz em direção ao Calvário, e cada vez que você está sofrendo, indiretamente ou diretamente, você está ajudando Jesus a carregar aquela cruz. Porque o sofrimento que você está passando é para dar mais glória para Ele. Ninguém sofre porque eu quero sofrer. Não, é porque está realmente querendo, poxa, eu estou sofrendo aqui porque eu tenho fé em Deus, eu quero continuar. Então, a partir do momento que você decide continuar, não é você que está carregando aquele sofrimento sozinho, você também está ali no mesmo sofrimento que Jesus passou, carregando aquela cruz ali em direção ao Calvário, tá? Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. E qual que deve ser a nossa maior alegria? É saber que quando Jesus voltar, independente se morrermos, Ele vai nos ressuscitar no último dia. Você vai viver para sempre com Deus. E é tão bom, não sei se já viveu essa experiência, entrar no seu quarto ali, colocar um louvor, uma música e falar, poxa, Deus está aqui presente, Deus está aqui comigo. E é bom sentir, só que não é toda hora que a gente sente esse sentimento, né? Mas quando você estiver lá no céu, você vai sentir isso toda hora e muito maior, e o sentimento vai ser crescente, né? Esse sentimento de ter a presença de Deus em todo momento. Então, essa deve ser, né, a nossa alegria, saber que Jesus vai vir e que nós viveremos com Ele. Vamos supor que eu estou aqui agora e algo aconteça comigo, eu morra. Eu sei que quando Jesus voltar, eu vou ser ressuscitado, entendeu? E isso nos traz esperança para quem tem pessoas que, às vezes, na família já morreu, às vezes um amigo que já faleceu. Olha o que Jesus vai falar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava falando com Marta. Marta estava triste. Poxa, Jesus, meu irmão morreu. Lázaro morreu. Você gostava tanto dele, já faz 4 dias que Lázaro morreu. E aí Marta fala o seguinte, joga Jesus lá no futuro. Eu sei que quando o Senhor voltar lá no último dia, meu irmão vai ressuscitar. E Jesus falou, não, ele vai ressuscitar agora. E ela não acreditou, né? Aí Jesus ressuscitou a Lázaro no 4º dia. Mas o que ele quer dizer com isso aqui? Que no último dia, quando ele voltar, no último dia aqui na terra, todos os mortos ressuscitarão. Isso está escrito na Bíblia. Então, às vezes, você tem um parente que você acha assim, poxa, nunca mais eu vou ver fulano. Então, no último dia, quando Jesus retornar, você vai poder ver aquele ente querido, aquele amigo. E isso nos dá esperança, né? Saber assim, poxa, eu vou reencontrar com aquela pessoa, eu vou poder reencontrar com aquele irmão, com aquele amigo. E assim, conhecer Jesus é algo diário, né? É um caminho diário, conhecer Jesus. Conhecer Jesus é todos os dias, é até Ele voltar, é todo dia. Você ali, não, hoje eu quero ter um relacionamento com Ele. E nos dias que você mais precisa buscar a Deus, infelizmente é o dia que a gente menos busca. Quando a gente mais precisa é o dia que a gente menos busca, parece até engraçado, né? Mas o inimigo, o Satanás, ele faz de tudo para que a gente fique distante desse relacionamento. Você quer ver uma coisa? Pega a sua Bíblia e vai orar. A primeira coisa que vai acontecer é o seguinte, seu celular vai tocar, alguém vai chegar. Não, essa conta aqui está atrasada, ou algo nesse sentido. Fulano. Então, por que isso acontece? Porque o inimigo não quer que a gente fique próximo de Deus. Só que a gente tem que forçar a estar nesse momento ali com Jesus. Às vezes é uma caminhada, né? Não, vou fazer uma caminhada ali, porque eu sei que aquele momento ali eu vou conversar com Deus, ou conversar com Jesus. E eu tenho certeza que cada vez que você foi buscar Ele, você não retornou do mesmo jeito que você estava, né? É sempre melhor.
E uma coisa interessante, eu falei lá no início que, para a gente concluir, que o apóstolo Paulo, as outras coisas não faziam sentido para ele, porque ele estava tão ali, poxa, eu tô tão alegre que eu tô com Jesus, só que ao mesmo tempo que as outras coisas perdem o sentido, só que você acaba se tornando um pai melhor, se torna uma pessoa melhor quando você está com Deus, entendeu? Então, então é basicamente o ensinamento que eu queria trazer hoje, né? E a gente sempre gosta de orar, né? Para que Deus possa revelar esse momento para vocês. É uma mensagem curta, uma mensagem rápida, mas eu queria muito que a gente pudesse orar para que Deus